Shalom, graça e paz, líderes do avivamento, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar algo para vocês. Nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso, tão maravilhoso. E o Senhor me fez recordar do começo da visão, né? Ali nos primeiros anos. Eu me lembro que nós começamos uma célula no Guilhermino e não tinha nenhuma célula lá. E eu fiz um propósito com Deus de orar 4 horas por dia, fazendo guerra, batalha espiritual pelo Guilhermino. Sabe qual foi o resultado? 6 meses depois, uma van tinha que dar 2 viagens para trazer o povo de lá para a igreja. A Roseli deve lembrar dessa trajetória, né, que ela ia com a gente. Era eu, a Eliane e a Roseli. Então, Deus está nos despertando, sabe? Antes a gente tinha nosso período de oração, que a gente tirava 1 hora para orar de noite. A gente orava, sabe? Está no trânsito, está orando, está em casa, alguém pede, liga, manda mensagem, olha, tal pessoa está doente, a gente ali estava orando. Mas como agora, está sendo diferente. Porque estamos com o propósito de orar 3 horas, mas a minha esposa já está dizendo, a gente precisa aumentar mais. Mulher guerreira, mulher de oração, como é bom ter uma esposa assim. E a gente está vivendo assim experiências lindas e maravilhosas. A nossa célula tem crescido, tem multiplicado. E nós temos orado também pelos líderes, pela igreja. E muitas coisas vão acontecer. Eu creio em sinais, eu creio em maravilhas, eu creio no sobrenatural de Deus. E está muito perto isso da gente. Amém? Vai começar a acontecer milagres na sua célula. Agora você precisa fazer a sua parte. Peça para Deus aquilo que a gente vem falando desde o começo. Um avivamento pessoal. Tenha o hábito de orar. Se você ora de joelhos e dá sono, ore andando. Eu faço assim. Eu me ajoelho, dali um tempo eu começo a orar andando, fazendo batalha espiritual, né, declarando ali a vitória do Senhor sobre aquele bairro, que as vidas vão se converter, que os vizinhos serão atraídos. Então a gente já está vendo esses sinais. A igreja está começando a crescer. E aqui também, no nome de Jesus. Os cultos, eu não sei se você já está percebendo que está um avivamento gostoso. As pessoas estão buscando, estão com fome, estão com sede de Deus. Se você se despertar para a oração, além do Senhor visitar a sua casa, abençoando a sua família, isso vai refletir quando você chegar no culto. Quando você levantar suas mãos em adoração, meu irmão, imagine toda a igreja num só propósito. Olhe para a igreja primitiva, todos tinham o mesmo sentimento, era um só coração, eles estavam em unidade. Por isso que o Espírito Santo vinha, balançava, até o lugar tremia, porque eles estavam em unidade, um só propósito, servir a Deus. E ele serviu com entusiasmo, com alegria, e cheio do Espírito Santo, manifestava os sinais, prodígios e maravilhas. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, Deus tem o mesmo para você. Amém. Agora eu vou falar para você, é desafiador. É desafiador. Você pegar um exemplo para nós, o domingo, né, o normal aqui. Ontem foi uma exceção, mas o normal, reunião às 8, reunião às 10. E tem o culto da noite aqui, só que a gente ministra lá, né? Eu ministro lá em Santa Isabel, a não ser quando é culto de ceia, que a gente fica os 3 cultos. E fora esses 3 horários, você encaixar 3 horas de oração nesse período, extra culto. Então, às vezes a gente pensa assim, eu já fui para a igreja e está bom demais. Mas você pode ir além, você pode ir além. Aí sim, você vai começar a ter experiências que outrora você não tinha. Amém? Então se desprenda, tenha prazer de passar tempo na presença de Deus. Porque se você começar a agir assim, meu irmão, as pessoas no seu emprego vão te procurar. Aonde você trabalha, as pessoas vão começar a te procurar. Vão começar a abrir o coração e dizer assim: olha, eu estou com um problema aí, rapaz, olha assim, assim, assim. E vai abrir o coração para você e você vai dizer: aham, sim, ok, agora eu vou orar por você. Você pode na hora ali, sabe, ministrar um texto bíblico e fazer uma oração. E depois a pessoa vai te procurar e vai dizer assim: olha, depois que você orou, algo aconteceu na minha vida.
Irmãos, o evangelho é dinâmico. As coisas no reino de Deus, elas funcionam. Agora o que está faltando são pessoas ousadas, determinadas, valentes, guerreiras. E eu estou falando para esses. Onde estão os guerreiros do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Quero chamar a mulher mais linda das nações. Graça e paz, igreja linda do avivamento. Ô glória, de novo, graça e paz, igreja linda do avivamento. Deus é bom o tempo todo, né? Isso mesmo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, é uma palavra profética. Cada vez que nós abrimos a nossa boca e liberamos essa palavra profética, algo no reino do Espírito se move. E muito em breve, todas as casas aí, eu creio que haverá culto, né? Na família, as pessoas vão se reunir para contar testemunhos, para louvar ao Senhor. E vai acontecer, haver muita alegria nas casas. E o Senhor vai se manifestar de uma forma assim gloriosa. Jesus em minha casa. Quem quer Jesus na sua casa? Nós todos queremos, né? Jesus na nossa casa. Hoje é a terceira casa. Abram a Bíblia em Lucas 5, a partir do versículo 17. Aleluia, como é maravilhoso, como é maravilhoso. O apóstolo relatando aí sobre nós, não é, estarmos em constante comunhão com o Senhor, em oração. E realmente tudo. Você pode dar 1000 desculpas, mas tudo começa pela oração. Tudo começa pela oração. E quando você descobre, e quando você começa a praticar, essa intimidade com Deus, você vai desfrutar de experiências sobrenaturais. A Terezinha, que vem com a gente aos domingos aqui para a igreja, ela está experimentando assim, todos os dias ela tem testemunho para me contar. E aí hoje ela contou o testemunho e eu fico escutando e chorando. De tanta alegria que eu fico, né? Porque ela tinha uma família assim que eles não se davam tão bem. E hoje o que Deus está fazendo é algo lindo, não é? Algo lindo quando ela começa a falar aquilo que Deus fez na vida dela. As irmãs começam a se alegrar e chorar. E aí a família toda junta ali, se abraça e choram, mas de alegria na presença do Senhor. E não tem coisa melhor do que essa, sabe? De desfrutar dessa comunhão, dessa presença, desse fogo. E eu falei, Terezinha, aonde tem labareda, essa labareda se espalha. Então vai se espalhar na sua família, tenha certeza. Vocês já fizeram uma célula sem perceber. Uma célula na família ali, familiar, sem perceber, elas ali realizaram uma célula. O nome do Senhor foi glorificado. E isso é tremendo, é muito bom. Amém, queridos? Lucas 5, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado ou telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda.
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus poderoso, graças te damos pelo teu amor. Graças te damos pelo teu cuidado. Graças te damos porque sabemos que o Senhor está na nossa casa. Graças te damos porque o Senhor está neste lugar. Senhor, muito obrigada por a vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Muito obrigada por todas as tuas bênçãos. Muito obrigada por todos os desafios que temos enfrentado. Porque diante dos desafios nós temos crescido em Ti. Obrigada porque o Senhor está presente nas nossas vidas. E eu me coloco diante de Ti como vaso de barro. Senhor, que o Teu nome seja glorificado. E que o Senhor use a minha vida para louvor e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com as suas palmas, porque as nossas palmas, elas louvam o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele nasceu em Belém e ele foi criado, não é? Em Nazaré. Mas quando ele começou a assumir o ministério dele, ele morou em Cafarnaum. E aqui não diz exatamente a quem pertencia essa casa. Mas Jesus, ele estava hospedado nesta casa. E ali aonde Jesus estava, a notícia foi por todas as regiões. E ali aquela casa começou a se encher de pessoas que queriam ouvir sobre o reino, e com certeza ali tinha muitas pessoas que precisavam também de cura, com certeza ali tinha muitos enfermos naquela casa, tinha uma multidão naquela casa. Se fosse hoje, né, através da internet, a multidão seria bem maior, só que o Senhor, ele veio, sabe, ele veio no melhor tempo, no tempo propício, não é? Na plenitude dos tempos. O Senhor veio na plenitude dos tempos. Foi na melhor época que Jesus veio, não é? E ali, aquela casa, ela estava repleta de uma grande multidão. E aonde Jesus, ele está, muitas coisas boas acontecem, não é verdade, meus irmãos? E a gente pode ver aqui e destacar 3 coisas grandiosas que aconteceram aqui nessa reunião, nesta célula gigante, a célula evangelística, vamos conjecturar, né? E ali aconteceu, a primeira coisa que a gente percebe que aconteceu, foi que aonde Jesus está tem palavra. E aonde Jesus está tem perdão. E aonde Jesus está tem milagre. E isso é tremendo, isso é sobrenatural, nós entendermos, nós sabermos que Jesus, ele não mudou, Jesus, ele continua o mesmo. O que está faltando é ousadia, o que está faltando é nós mergulharmos na intimidade com o Senhor, sabe, porque o Senhor tem esse poder para cada um aqui, basta buscar, ele não faz acepção de pessoas, e se você estiver cheio de Deus, aonde você chegar vai ter palavra, aonde você chegar, através do teu testemunho, as pessoas vão ter um coração quebrantado e vão ali perdoar, e serão também, se elas, porque elas vão ouvir e vão crer verdadeiramente no Senhor Jesus, e vão ser perdoados os pecados daquela pessoa, haverá salvação. Eu creio dessa forma, e haverá também milagres, aleluia. Então Jesus estava ministrando a palavra de Deus em uma casa, não é? Então, ali, aquelas pessoas, elas estavam ouvindo sobre o reino, e a gente percebe quando chega aqueles amigos, vamos dizer, porque aqueles homens só podiam ser amigos daquele paralítico,
Porque se não fossem ali amigos daquele paralítico, eles não teriam enfrentado tantos desafios. E eles chegam com aquele homem na maca, no leito, e não conseguem chegar até Jesus, ficar de frente para Jesus, porque a multidão era muito grande. E agora olhem só a perseverança desses amigos. Eles não se intimidaram com aquela multidão. Eu imagino que eles tentaram de um jeito, de um outro, não conseguiram. Eles pararam um pouquinho. E o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Né? Quais são as possibilidades de nós chegarmos até Jesus? E aí eles pensaram algo. E eles tiveram uma ideia. E aí eles colocaram essa ideia para funcionar. Imagina você... subir num telhado, não é fácil você sozinho, não é verdade? Você sozinho subir, tem pessoas que têm assim uma agilidade para subir em lugares, né? Os pedreiros, eles sobem com uma facilidade incrível. Mas vai eu subir num telhado, a gente vai ter a maior dificuldade de subir num telhado. Agora imagina você subir num telhado com um paralítico numa cama, numa maca. Como eles tiveram dificuldade para subir ali naquele telhado. E eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, eles queriam a cura do amigo dele. Então eles enfrentaram todos aqueles desafios para subir. Eu imagino que ficou 2 na parte aqui no chão, e 2 subiram no telhado, e aqueles 2 no chão levantando aquela maca, e os 2 lá em cima tentando, né, colocar lá. E depois que a maca estava lá, e os outros 2 sobem, não é? E ali eles procuram no lugar. E olha só esses amigos. Eles eram audaciosos, eles eram estrategistas, e eles tinham um propósito muito grande. Eles foram e eles procuraram a parte central do telhado, onde Jesus estava ali. Abriu, tirou, para colocar a maca, e a maca chegar em frente ali a Jesus. Agora você imagina, começa a entrar nessa cena. Você está numa casa lotada de gente. Lotada de gente, daqui a pouco você sentiu umas poeirinhas caindo no seu cabelo, algumas coisas assim, você de repente se assusta quando olha para cima, uma maca descendo. Aquele povo deve ter ficado até um pouco assustado, não é mesmo? Mas Jesus estava vendo tudo. Mas Jesus, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Quando aquela maca chega com aquele paralítico, o Senhor Jesus se admira com a fé daqueles homens e do paralítico, né? Porque o paralítico, ele se sujeitou a tudo aquilo, é porque ele estava com fé. Imagina, a pessoa numa maca e tudo aquilo acontecesse, esse meus amigos vai me matar, não, se ele não tivesse fé. Mas não, eles estavam ali cheios de fé, porque eles sabiam que algo ia acontecer. Mas o interessante, porque aquele paralítico, o que ele mais queria era a cura do seu físico. Era a sua cura, no seu corpo, no seu físico. Mas sabe, queridos, era a prioridade deles. A prioridade deles era a cura no físico. Mas Jesus foi mais profundo. Jesus, ele foi mais profundo. Sabe, nem sempre o que nós queremos é aquilo que nós mais precisamos e necessitamos no momento. Porque muitas vezes... sabe, a sua alma, aquilo que está lá dentro, te faz mais sofrer do que o que está no teu físico, do que a dor, do que a enfermidade do teu físico. E Jesus conhecia muito bem. Por isso que Jesus, antes da cura, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Todos nós aqui que já passamos pela experiência do novo nascimento, nós sabemos o que é isso. O que é estar numa vida mergulhada no pecado. E o que acontece quando Jesus nos perdoa e nós nos sentimos livres. Não que agora nós somos santos, que lutamos contra sim o pecado. Mas nós não temos mais prazer no pecado. Quando nós pecamos é acidente. E a gente já tem que correr para Jesus e pedir o quê? Perdão por aquilo que a gente cometeu. Mas não é mais o nosso prazer.
Mas a gente não sabe como era a vida daquele paralítico antes dele ser paralítico, ou então da forma como ele estava, quais eram os vícios dele, quais eram os pecados dele. Mas Jesus sabia. Jesus, ele entende de gente, Jesus, ele entende de coração. O Jesus, ele entende, ele sabe tudo que está dentro de você. Antes mesmo dos pensamentos virem à tua mente, ele já sabe o que você vai pensar. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. O perdão, ele é libertador. Sabe? Quando a pessoa sente que tem uma carga muito pesada sobre ela, e de repente, não é? Ela coloca diante do Senhor, e o Senhor perdoa, e ela se sente perdoada pelo Senhor, é como se tivesse saído 1000 toneladas, né, das costas da pessoa. Eu acredito que dessa mesma forma aconteceu com aquele paralítico. E depois que o Senhor Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, os mestres da lei, os fariseus, ficaram dentro deles, lá no coração deles, não é? Como? Perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, dos doutores da lei, ele diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta-te, pega o teu leito e anda? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus sabe tudo ao seu respeito. Jesus sabe o que você precisa nessa noite. Jesus sabe o que a tua casa necessita nesta noite. Sabe, queridos, Deus, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas, mas nós precisamos persistir, permanecer, sabe, até o fim. Os portões celestiais, eles irão se abrir um dia para nós, mas nós precisamos permanecer. Se porventura o inimigo lançou na sua mente vontade de você desistir, não desista. Permaneça até o fim. Porque só vai receber a coroa quem permanecer até o fim. Quem for fiel até o fim. Imagina se aqueles amigos tivessem desistido devido à multidão, porque eles não iriam chegar próximo de Jesus, porque a multidão era tamanha. Se eles não tivessem se esforçado para subir naquele telhado, em cima daquela casa, naquele telhado, imagina se eles não tivessem perseverado, persistido nisso, tivessem ali firmes nos seus objetivos, ali no seu objetivo, que era a cura do seu amigo, eles não teriam conseguido. Queridos, nós precisamos permanecer firmes. Firmes com Deus, o Senhor é a nossa rocha. Porque quando a casa está firmada na rocha, ela não desaba. De repente aquela multidão ficou com medo quando viu, não é, aquele barulho em cima ali no telhado. De repente eles pensaram: vai desabar. Mas aonde Jesus está, a casa não cai. A sua casa não vai ser destruída. Os seus filhos não serão destruídos. Porque Jesus está na tua casa. Jesus está ouvindo o seu clamor. Jesus está ouvindo as suas orações. E creia verdadeiramente que o sobrenatural do Senhor vai acontecer na tua casa. Vai acontecer na vida do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos. Aleluia. Aqueles amigos desceram ali, bem no centro, bem na frente, bem no meio, onde estava Jesus. Jesus precisa estar no meio da tua família. Jesus precisa estar no meio, no centro dos teus negócios. Jesus precisa estar no meio, no centro do teu trabalho. De tudo que você for realizar, Jesus precisa estar no centro. Jesus precisa estar no meio. Não deixa Jesus ficar, de escanteio. Não deixa. Mas deixa Jesus no centro da tua vida. Porque se você fizer desta forma, meu irmão, minha irmã, você vai só desfrutar. Desafios, lógico que nós teremos, mas a certeza da vitória, ela é certa.
Aquele que tem Jesus, aplauda o Senhor, porque os desafios que você está enfrentando, Deus está vendo, mas Deus está no centro da tua vida, e você é mais que vencedor. Esses desafios é só para te forjar, é só para te fazer mais forte, é só para você ter mais e mais experiências para contar. Aleluia, porque Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é lindo, e Deus tem perdão. Quando a palavra, não é, de Deus fala assim, quando Jesus diz que devemos ir a Ele para encontrar alívio para nossas almas, Ele está se referindo ao perdão dos nossos pecados. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado e oprimido? Vai para os pés do Senhor, diz para o Senhor, Senhor, eu estou cansado, eu estou me sentindo oprimida, Senhor, eu quero alívio, Senhor, me perdoa, porque eu tenho tantos afazeres que eu não tenho tirado o meu tempo para estar diante de Ti. E aí o Senhor vem com o bálsamo dele sobre a sua vida. O bálsamo do Senhor é restaurador. Qualquer que seja o sacrifício que você faz no começo para buscar a presença de Deus, o começo pode ser um sacrifício, mas depois vai se tornando algo leve. Você vai sentindo, sabe, o Senhor fazendo ali um grande mover na tua vida. Quando você se ajoelhar para orar, quando você pensar que passou 10 minutos, já deu 1 hora. Mas você precisa ser persistente. Sabe? Não é logo no começo que você vai se sentir esse alívio, é com a sua persistência, é com a sua busca, sabe? Com todas as suas forças. Daí você vai sentir que algo está acontecendo de diferente na tua vida, mas requer o esforço de você, requer o meu esforço. Vai ter dia que os teus olhos parecem que tem areia, que você vai sair da sua cama para se ajoelhar e você acha que você não tem forças, mas você vai clamar e o Senhor vai te dar forças e você vai gerar tudo ali, tudo que você quer, você vai precisar gerar em oração. Não adianta a gente enfeitar porque é dessa forma, porque se não for dessa forma, você vai passar anos e anos e anos e a sua vida vai ser uma mesmice, não vai acontecer algo extraordinário porque você não está se esforçando, e Deus, Ele vê todo o esforço seu, meu amado. Todo o esforço que você fizer diante do Senhor, você nunca vai vencer ao Senhor na benevolência, porque Deus vai fazer muito mais por você, muito mais, mas nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos, sabe, desse acesso ao nosso Pai. É só tendo esse acesso ao Pai que, sabe, a névoa que está na sua vista vai desaparecer, porque às vezes nós vemos as coisas como se estivessem nubladas, nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque a gente ainda não deu o nosso melhor para o Senhor. Às vezes nós achamos que nós já demos o nosso melhor, mas nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor, e o Senhor sabe qual é o seu melhor. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que antes de se converter falaram assim, puxa, eu passava, pessoas que trabalhavam e acordavam cedinho para ir para o trabalho, mas eu ficava jogando até 3 horas da manhã, e no outro dia cedo ia trabalhar, e a gente servindo ao Senhor, sabe? Às vezes a gente usa argumentos de assim, eu não oro 1 hora ou 2 horas, porque eu acordo muito cedo, eu vou trabalhar muito cedo. Mas interessante, quando fica na internet, nos jogos, naquilo que satisfaz a sua carne, a hora passa, você nem percebe. Daí você vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acorda no outro dia e não diz nada. Mas para Deus você tem argumentos de sobra. Meu amado, minha amada, vamos mudar, sabe? Vamos mudar. Vamos mudar a nossa maneira de buscar ao Senhor. Vamos mudar a nossa maneira de viver aqui nessa terra, porque essa terra é uma passagem. Os portões celestiais estão nos aguardando. Daqui a 100 anos nós já estaremos todos lá, sabe? Todos lá, mas para isso, essa jornada aqui tem que ter esforço da nossa parte.
Tem que ter renúncia daquilo que você gosta, que a tua carne, ela gosta. Porque não tem prazer maior do que desfrutar da presença do Pai. O maior prazer, a maior alegria é quando você chega num nível, sabe, que você entra diante do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Quando você passa ali pelo altar, quando você passa pela bacia de bronze. Quando você entra no Santo dos Santos. Aí, meu filho, minha filha, você esquece de tudo e de todos, e você só se conecta a Deus, só que se conecta ao Pai, e ali você está seguro, e ali você não tem falta de nada, e ali tudo funciona, e ali tudo é lindo. E aí, aplauda o Senhor, porque é dessa forma que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aí no dia seguinte, sabe o que acontece? Os desafios que surgem, a gente tem forças para enfrentar os desafios. E glorificando ao nome do Senhor. Glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem coisa melhor do que a presença de Deus, meus amados. Não tem nada que seja melhor nessa vida do que a presença do nosso Deus. E a gente tem falhado. A gente tem falhado e muito. Nós como igreja, nós temos deixado de lado, sabe, essa busca incessante. Às vezes a gente fica até com raiva de quem só fala em oração. Misericórdia, 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 né? E é claro que a oração, ela vem junto também com a leitura da palavra. Se depois que você começa a buscar ao Senhor, depois você tira o seu tempo para a leitura da palavra, é como se você... Sabe aquela névoa que eu falei que tem muitas vezes nos nossos olhos? É como se a palavra fosse diferente. Quando você vai ler, parece que tudo fica diferente. Salta aos seus olhos. Cada palavra simples, o teu coração já se alegra e você já vibra. As suas células vibram. E isso é lindo. E isso só o nosso Deus pode fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, vamos lá para aquele paralítico. O que ele precisava, ele ouviu de Jesus. Perdoados estão os teus pecados. Era o que ele mais necessitava para aquele momento. Porém, ele achava que era a cura para o seu físico. Mas o nosso Deus, ele sempre vai além. Ele é tão lindo que ele faz além. Ele faz sempre além. Sabe, meus irmãos? E aí aquele paralítico, ele recebe a cura do seu físico. E o Senhor, ele diz, pega o teu leito e vai, né? E vai para a tua casa. Imagina quando ele chega em casa, você já dá para parar, dá para imaginar a alegria que a família dele sente, a alegria que aquela cidade ou povoado, nós não sabemos aonde ele morava, mas você já imaginou os vizinhos, você já imaginou a celebração que aconteceu com aquela boa notícia, com aquele, sabe, milagre maravilhoso que Jesus operou na vida daquele paralítico. Meu Deus! E é essa mesma alegria que virá sobre este povo, que somos nós aqui, sabe? Porque Deus vai fazer milagres, Ele já tem feito, mas Ele vai continuar. E você vai se alegrar, a sua família vai se alegrar, Deus vai operar. Se você crê verdadeiramente, sabe, coisas que você tem colocado diante do Senhor há anos, comece a já celebrar, porque em nome de Jesus, até o romper deste ano, vai acontecer milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao Senhor e exaltar o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é digno. Você pode nesse momento ficar sobre os seus pés. Fique agora sobre os seus pés e comece a declarar qual é o pedido que você tem colocado diante do Senhor, que já tem anos que você ora em cima desse mesmo pedido. Eu quero te dizer que o Senhor, nesta noite, Ele tem falado conosco nesta noite, que nós precisamos perseverar, nós precisamos persistir, e nós temos sim um propósito. Aleluia! Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Nós nascemos com esse propósito de adorar o nome do Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento e comece agora a orar. Comece a orar.
Comece a orar, comece a declarar. Aleluia. Eu sei que você tem um propósito firme. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se você tem confiado no Senhor, e você tem colocado algo diante dele, creia.